Hoje eu vim responder a uma pergunta muito interessante deixada aqui no nosso canal do YouTube, da Ana Flávia, que pergunta o seguinte: como a sensação de dor pode influenciar na flexibilidade ou no alongamento de uma pessoa? Eu achei essa pergunta muito interessante, acho que é a dúvida de muita gente, principalmente no que diz respeito à diferenciação, das sensações mediante o alongamento. O que é uma sensação esperada e até desejável quando você faz um alongamento e o que é uma sensação indesejada e que você não deve insistir ou continuar naquele alongamento. Então esse é o nosso tema de hoje. Fique com a gente até o final desse vídeo para você aprender um pouco mais sobre o seu corpo, que é a coisa mais importante realmente, que é a sua saúde, ok? Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores e idealizadora do Movimento Vencedor. Então, se o movimento vence a dor, a gente precisa saber como, certo? A questão é o seguinte: em primeiro lugar, nós precisamos diferenciar o que é uma dor de alongamento, o que é a sensação do músculo se estirar, se alongar de uma maneira controlada, de uma maneira que você sabe o que está fazendo, sente, consegue perceber a dor, consegue liberar a dor, diminuir a dor perante a sua vontade e durante a execução desse alongamento, ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, para a gente responder a pergunta da Ana Flávia, então, como que a dor influencia no alongamento? Ela pode influenciar de várias maneiras, tá? A dor da pessoa, se é uma dor articular, ou seja, se eu tenho aqui uma articulação, vamos pensar aqui no cotovelo, se eu tenho uma articulação aqui, na verdade várias articulações, nós temos nosso húmero se articulando com o osso ulna e o rádio, nós temos três ossos se articulando aqui nessa região aqui do meu cotovelo. Então, como que funciona essa articulação? Se ela tem um problema e ela irradia algum tipo de sintoma para o meu antebraço, quando eu for fazer esse alongamento, muitas vezes eu vou sentir duas dores, dois tipos de dor aqui nessa região do meu braço. Eu vou sentir uma dor que muitas vezes está relacionada a esse problema da articulação, que muitas vezes liga essa articulação a algumas áreas do meu braço, meu antebraço, e eu vou sentir também por cima ali o alongamento. Só que o que acontece? Se esse problema estiver afetando uma quantidade suficiente, essa região aqui, quando eu for fazer esse alongamento, eu muitas vezes vou fazer menos do que eu tenho condição em função de um somatório de dores. Entendem? Então, vamos dar aqui um exemplo um pouco mais complexo, como a coluna, Se eu pegar aqui, por exemplo, o pescoço, que são várias articulações, várias vértebras, então é uma estrutura multiarticulada, é uma estrutura que envolve muitos músculos que cruzam, que fazem conexões da cabeça até a região das costas, região aqui dos ombros. Então, quando eu vou fazer algum tipo de alongamento nessa região, muitas vezes eu vou encontrar dor além da dor do alongamento. Eu vou encontrar desconforto, o que vai limitar o meu alongamento. Ou seja, o alongamento, quando você estica o músculo, quando você afasta a origem da inserção do músculo, você vai ter ali um alongamento que tem uma sensação normal, uma sensação controlada. Cada vez que você faz, se você fizer 20 vezes aquele movimento, é a mesma sensação, E ao perceber que tem dor nessa região, que tem algo diferente,
ela vai limitar o meu alongamento. Então, essa região vai ficar consequentemente encurtada. E é aí que está, muitas vezes, a origem de muita dificuldade que as pessoas têm de melhorar o seu alongamento. Por quê? Porque é inútil você insistir no alongamento das estruturas se elas estão sofrendo por um tipo de bloqueio articular que impede a fibra muscular de ser completamente alongada. Muito difícil? Muito complexo para você? Vamos lá, vamos deixar isso um pouco mais claro, tá? É difícil mesmo, porque a gente está falando aí de camadas. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal de camadas de reabilitação. Você precisa se tornar um pouco mais consciente disso se você quiser melhorar, porque há muita confusão de abordagens terapêuticas. Muitas vezes a análise está superficial, ela está buscando alongamento enquanto a articulação não precisa de ser esticada em determinadas direções, tá? Como é que você vai fazer a diferenciação? Como é que você pode saber, no seu caso, se o seu problema ele deve, você pode insistir ou não no alongamento, tá? Primeira coisa, você precisa saber qual é a sensação de um alongamento normal, ok? Então, escolha, no seu caso, uma articulação, uma região do seu corpo onde não tenha qualquer tipo de dor, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui meu do antebraço. Então, vamos supor que aqui, nessa região minha, não tem nada, eu não tenho nada nessa região, tá sem dor nenhuma. Pelo menos nesse momento não tem nada, aqui tá tudo bem, tudo funcionando, movimenta, tudo certo, tá? Então essa vai ser a minha articulação, a região referência do meu alongamento. Eu vou fazer um alongamento do meu antebraço, então eu vou esticar essa articulação e vou fazer um tradicional alongamento e eu vou sentir, ó, olha quanto eu consigo ir, tá vendo? E eu consigo perceber o alongamento dessa região todinha aqui. Vamos supor que para você essa região não seja a melhor região, tá? Você pode pegar a sua panturrilha, por exemplo, você pode pegar ali a sua coxa, levantar e fazer esse alongamento aqui, né? E você vai sentir essa região aqui, ó, estirar, né? Você vai sentir puxar ela. Então, você vai perceber no seu caso qual é a melhor articulação que você vai tomar como referência. Para quê? Para você saber o que é um alongamento puro. Qual é a sensação de um alongamento puro? E aí sim, você vai pegar aquela área onde você quer saber se está bem, se está normal e vamos supor que eu vou pegar aqui meu pescoço. Aí eu vou fazer ali um alongamento do pescoço e vou perceber isso aqui que eu sinto, parece com isso aqui? Quando eu volto, tá tudo normal, sem dor, sem incômodo nenhum? Ou parece que ainda fica latejando? Ou parece que dá uma pontada quando eu puxo? Ou eu sinto todo o meu braço quando eu puxo aqui? Nada disso é normal, tá certo? Então, só para a gente condensar aqui esse conhecimento, quando você tem dúvida se você está alongando e você está realmente precisando forçar aquela articulação, a sensação vai ser a mesma se você repetir 20 vezes aquele movimento. Se eu vier aqui, ó, puxar aqui, ó, 20 vezes. Então, tô aqui puxando, mesma coisa, eu sinto igualzinho. Tô puxando, parece que cada vez vai mais, cada vez eu sinto o braço movimentar mais. Eu sinto o repuxão, cada vez eu faço. Então, você tem que tentar, no seu caso, perceber isso. Começa a alongar tanto que começa a dar uns estalinhos aqui no meu braço. Mas ainda está numa normalidade, ainda é o controlável. Eu solto aqui, ó,
sem sensação nenhuma de desconforto. Pelo contrário, eu sinto que o sangue circula, eu sinto que está aumentando a minha mobilidade, tá? Se fosse o caso de ter alguma dor nessa região, se fosse algum caso de eu sentir algum incômodo aqui, aí essa região aqui eu não deveria ficar insistindo nesse alongamento, a não ser que um profissional capacitado tenha feito uma avaliação, tenha percebido que vai ser importante fazer esse tipo de movimento com uma intenção específica, com uma vontade de que determinado ajuste seja feito na articulação, determinado resultado aconteça para aquela estrutura. Sim, a dor pode sim limitar o nosso alongamento, mas o que eu acho mais interessante da gente fechar esse vídeo compreendendo é o seguinte: um movimento pode ser dolorido, 10 movimentos podem trabalhar aquela articulação e aliviá-la. Por outro lado, um movimento pode ser confortabilíssimo, 10 movimentos pode gerar algum tipo de dor naquela articulação. E isso, interpretar o porquê disso, é o nosso trabalho como profissional que lida com esse tipo de dor, dores musculoesqueléticas, tá? Então, lembrem sempre tem uma camada mais profunda para a gente entender em relação aos nossos problemas, em relação às dores. E é repetindo, experimentando o seu corpo, fazendo exercícios, fazendo movimentos, para que você possa aos poucos ir movimentando o seu corpo como um todo, dando estímulos diversos, né? Diversificar os estímulos que você promove para as articulações, para os nervos, para os ligamentos, para os tendões, para os músculos, ok? Então, eu espero que você tenha entendido. Esse assunto é um assunto bem importante, assim, que eu gostaria de fazer mais uns 3 vídeos sobre ele, explicando, dando exemplos, mas eu vou aguardar as dúvidas de vocês, as perguntas. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida e vamos lá, vamos interagir e ao mesmo tempo vamos praticar mais movimentos, mais alongamentos para a gente conhecer mais o nosso corpo, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e não deixe também de assinar o nosso canal, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.